uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel. A paz do Senhor, crianças! Hoje a tia Thalita tem uma aula especial para vocês. Nós vamos falar do profeta Samuel. A gente já iniciou aí escutando um louvor que fala desse profeta, né? Que ele foi um profeta de Deus, que obedecia ao Senhor. Então, para a gente dar início a essa aula, a gente vai fechar os nossos olhos aí em casa e pedir a proteção do Senhor para que a gente possa, juntos nessa aula, a gente se aprofundar e aprender um pouco mais, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula, por estarmos aqui reunidos. Senhor, abençoa cada criança, abençoa cada lar, abençoa as tias dos nossos departamentos. Senhor, nos protege de todos os males. E faça com que a gente possa se aprofundar mais na Tua palavra. Por isso que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como a tia estava falando, está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. O que ele fala nesse versículo? Ele fala que Samuel, porém, embora fosse apenas um menino, ele sempre servia ao Senhor. Ele sempre vestia, né, uma veste de linho semelhante à de um sacerdote. Ele sempre era uma criança muito obediente, ele sempre estava servindo a Deus, ao Senhor. E já lá no capítulo 3, lá no versículo 1, ele fala o quê? Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, chamado Eli. Ele, naqueles dias, a mensagem do Senhor era muito rara e visões meio era comum. Quando Samuel, ele servia ao Senhor Eli, ele morava junto com ele. Ele tinha um problema de visão. Aí o que acontecia? O profeta Samuel, ele morava junto com Eli para lhe ajudar. Ele servia o que? Tudo que o Eli, né, queria, ele ajudava Eli. Então, um certo dia, numa noite, eles estavam dormindo. Aí o que aconteceu? O profeta Samuel estava dormindo, como aqui a própria história fala, que era muito raro eles verem visões e escutar a voz do Senhor. Mas o profeta Samuel, por ser um profeta obediente, que servia ao Papai do Céu, ele escutou a voz de Deus. E o que ele escutou? Ele escutou falando assim, Samuel, Samuel. Só que Samuel não sabia que era Deus, acredita, crianças? Aí onde ele foi? Foi lá no quarto de Eli, chamar Eli. Aí, Eli, você me chamou? E ele, chamei não, Samuel. Vai dormir, que tu tá com sono, eu também tô. Aí Samuel foi dormir e ele também foi. Na segunda vez, Samuel escutou de novo. Samuel, Samuel. Samuel insistiu, foi lá no quarto de Eli e perguntou se ele estava chamando. E ele disse, não estou lhe chamando, Samuel, vá dormir. E Samuel escutou outra vez. Samuel, Samuel. Aí o Samuel foi novamente no quarto de Eli. Acredita, foi perturbado de novo Eli. E Eli insistiu. Não sou eu, Samuel, que estou lhe chamando. Aí lá na Bíblia fala assim, ó. Lá no capítulo 3, que a tia acabou de falar. No versículo 5 fala assim, ó. Não o chamei, o que o Eli respondeu. Não lhe chamei. Volte para a cama. E Samuel voltou a deitar. Aí, lá no finalzinho, disse assim, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele servia ao Senhor, mas não conhecia o Senhor. Porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Imagina, crianças, vocês estarem dormindo e o Senhor falar assim, o nome de vocês, como vocês se sentiriam?
E isso foi o que aconteceu com Samuel. Aí, na terceira vez, como a tia falou, ele escutou novamente e foi até Eli. Só que Eli falou para quê? Quando Samuel escutasse, ele dissesse assim: estou aqui, o Senhor me chamou. Né? Quando Deus dissesse: Samuel, Samuel. Aí o que Eli disse para ele falar para o Senhor assim: estou aqui, o Senhor me chamou. Aí então, ele entendeu que era quem que estava chamando? Era o Senhor, o Papai do céu. Então, crianças, vamos ser como esse profeta, o profeta Samuel, obediente ao papai e à mamãe, tá? Espero que vocês, com essa aula, aprendam, se aprofundem na leitura, na palavra do livro de Samuel. Peço ao papai e à mamãe que leiam com vocês. Seja como Samuel, obediente, um grande profeta de Deus, tá bom? Então, vamos... Samuel! Seja como Samuel, um grande profeta de Deus. Olha o louvor. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia quando foi dormir, uma voz de Deus ouviu. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Então, crianças, a paz do Senhor. A tia agradece a vocês por mais uma aula e vamos agora orar ao Papai do Céu. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula de estarmos aqui reunidos. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor. Oro por cada criança, Senhor. Abençoa a vida delas, que elas possam ser como o profeta Samuel, obediente na Tua palavra, obediente em sua casa, obedecendo o papai e a mamãe. Por isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. A paz do Senhor. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus.
pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel!